Olá, galera! Queremos fazer hoje além de conquistar o mundo. Pessoal, estou com um programa aqui rodando. E o que esse programa está fazendo? Ele está movendo o servo para determinadas posições. Posição 1, 2 e 3. E depois ele inicia o ciclo novamente. E aqui eu tenho uma chavinha com trava. Vou tirar essa chavinha aqui com trava. Aqui, ó. Parou. Agora ele vai obedecer o potenciômetro. Até aqui, nenhuma novidade, tá? A novidade é que eu estou salvando esses pontos. Então, eu posso mandar aqui, ó, eu quero que... Olha só. Esse aqui seja meu primeiro ponto. Então, eu vou aqui, seleciono. Ele vai gravar na minha primeira posição. Primeiro ponto. Gravou. Agora, eu vou para cá. Esse é meu segundo ponto. Gravei. Agora, vou lá para o outro lado. Mudo aqui. Esse é meu terceiro ponto. Só deixei 3 pontos, tá? Aí agora, ele já fez essa gravação. A partir do momento que eu virei a chave, ele vai executar essa gravação que eu fiz. Olha só. Vai repetir exatamente os pontos que eu gravei. E a vantagem disso? Primeiro, quem tem aqueles bracinhos robóticos, essas coisas, pode ajudar muito. Por quê? Você ajusta lá, montou no bracinho e você vai ajustando com o potenciômetro. Gravou o ponto. E se desligar o Arduino da tomada, cair energia, alguma coisa no USB, o que acontece? Vou desligar aqui, ó, meu USB. Desliguei o USB. Olha só. Não perdeu nenhum ponto. Por que ele não perdeu? Porque ele gravou tudo isso na memória EPROM. Então, toda vez que eu estou selecionando aqui, ó, esse PM aqui é posição de memória. Posição 0, posição 1, posição 2. Eu só coloquei 3 posições, mas eu poderia colocar mais de 200 posições aqui, que seriam as posições da memória EPROM. Então, vamos ao esquema de ligação, mostrar aqui o que eu fiz. Vou desligar aqui. Olha só, aqui o esquema que eu fiz. Aqui a ligação do I2C, sem novidade, eu fiz vários vídeos falando disso. Aí aqui, esse é um botão que eu estou na posição 2, na entrada 2, que incrementa aqui essa parte aqui, incrementa o posição de memória. Esse aqui, o 3, grava. O 4 apaga pelo menos a primeira. E poderia colocar ele para apagar todas, tá? Mas eu coloquei para apagar uma só, tá? Para ter referência. E esse botão aqui escolhe se ele tiver numa posição é programação e na outra é execução. E aqui o servo ligado, a alimentação dele, o servo attach está no pino 7. Beleza? Vamos à programação. Opa, deixa eu ver se esse cara aqui... Não é esse. Esse cara aqui. Então, pessoal, aqui algumas coisas sem novidade, né? Servo só inclui a biblioteca. EPROM, né? Que é para gravar as posições. Vou colocar ele aqui para ele parar de fazer barulho na posição de programação. Na posição de programação. Aí aqui, wire, que é para poder habilitar o uso do líquido cristal dessa biblioteca. Objeto dessa biblioteca, do LCD e do IC. Aqui, o servo. Declarei meu objeto servo. Aqui eu criei uma variável chamada valor e zerei ela. Servo attach 7, onde está ligado o meu servo. Inicia o LCD. Aqui ligo o backlight do LCD. E aqui eu coloquei um serial begin também para eu visualizar o que está gravado na minha primeira posição de memória. Nesse caso aqui está o 41. Vou até apertar o botão aqui, que zera ela aqui, ó, para vocês verem. Olha só, zerei já essa posição. Então, eu posso ver tanto pelo LCD quanto pelo monitor serial. Aí aqui, minhas entradas. Uso muito essas entradas input PUP para não colocar resistor externo. Então, essa é o incremento da posição de memória.
Isso aqui é a que grava, limpa a memória e o que executa as posições, ou seja, é a chavinha que quando eu giro ele sai do modo programação para o modo execução. Aí aqui eu criei outras variáveis também, são do tipo, aqui também declarei entre as duas, mas ela acaba sendo global, porém eu só não consigo chamar elas aqui no setup, mas lá abaixo dela eu posso chamar. Então aqui outra, posição M, que é as posições de memória, comecei com 0. Esse X aqui foi um esquema que eu fiz para não ficar pulando número na posição de memória. Então se eu deixar o dedo lá 1 segundo ou 2 horas, aí ele só vai pular 1. Então, aqui é tudo a parte que escreve no LCD, sem muita novidade. Tá? Aqui é tranquilo. Isso aqui eu só fiz para ele... Quando fica abaixo de 100, às vezes ele fica uma sombra no LCD. Fica um valor estranho, fica zero. Por exemplo, eu estava em 100. Aí se eu baixar de 99, ele mantém o 1 lá ainda, ele não apaga. Então, coloquei isso aqui para ele zerar essa posição. E aqui na mesma situação do 10 também. Às vezes quando ele passa lá do... Estava em 100, tudo, aí começa a baixar, ele vai manter um 0 lá no final. Ou o último dígito. Então, coloquei isso aqui também para apagar. Aqui é onde boa parte da mágica acontece. Aqui é só escrito no LCD. E aqui eu coloquei ele simplesmente para ele ler a minha primeira memória. Então, eu vou abrir o vídeo aqui também. Ó. Deixa ele menorzinho aqui. Olha só. Eu vou pegar uma posição aqui qualquer. Posição 67. Vou gravar essa posição na 1. Gravei, olha só, ele mostra aí o que eu gravei, a posição que eu gravei. Só para eu ter uma ideia se está gravando ou não. Então, continuando aqui. Essa parte aqui, sem novidade, né? Eu leio a entrada analógica, fiz uma função map aqui para converter os valores. Ela gera de 0 a 1023 e eu converti esses valores para 0,180. São as posições do servo. Aí aqui o que eu fiz? EPROM write, que é para gravar na EPROM 0. Primeiro eu gravo na 0, tá? Esse valor que eu li aqui. E escrevo no servo para eu saber em que posição que ele está. Então, continuando aqui. Aí aqui o 3. Quando eu aperto o pino 3 aqui, o que ele faz? Ele pega... Primeiro eu incrementei a posição, olha só. Nesse caso aqui, se eu apertasse o 3, ele pegaria a posição 0, pegaria o que está gravado aqui, ó, na posição 0, e gravaria dentro dessa primeira posição, da posição 0. Por isso que sempre que eu faço, eu aperto, ó lá, o 2, cadê o 2 aqui? Ó, o pino 2, que tem essa crenca toda aqui, só para incrementar essa posição aqui, ó. Ele incrementa somente 1. Isso aqui tudo faz parte dele. Já fiz um programa explicando isso aqui. Não vou explicar novamente para ele não pular número. Então, primeiro eu incremento o endereço lá, posição de memória. Então, vamos lá, é aqui. Incrementei a posição de memória, supondo que seja 1. Na hora que eu aperto o 3, ele vai gravar essa posição lá nessa posição aqui, ou seja, se fosse 1, ele ia gravar na posição 1 da minha EPROM, se fosse 2, ia gravar na posição 2. O 4, o que ele faz? Ele pega a minha posição 1 e zera ela. Poderia zerar todas? Poderia, mas zerei uma só para servir de referência e limpo o LCD. Aí aqui a posição 5. Aqui, quando eu aperto o botão 5 lá, que é aquele botão com trava, esse aqui, ele vai e chama essa rotina aqui. Olha só, chama essa função aqui. Que primeiro ele lê, manda o servo para 0. Depois ele lê, pega a primeira posição de memória. Primeira não, né? A número 1 e executa no servo. Dá um tempo, executa a segunda. Dá um tempo, executa a terceira. Então eu poderia criar várias aqui.
Seria uma programação até bacana. E não perdo de forma alguma. Eu posso desligar aqui, ó, o USB. Na hora, posso desligar a alimentação e não perda esse posicionamento, porque ele está salvo na EPROM. A única coisa que eu posso perder aqui, no caso, é se eu zerar todos eles. E isso, obviamente, vai ser proposital, tá? Beleza, pessoal? Se gostou, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima.